Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos fazer o nosso resumo, vamos dizer assim, nosso estudo de grandezas físicas e de vetores, né? Um assunto tão importante, vamos precisar bastante. O que são grandezas físicas? Né? Grandezas físicas são as grandezas que podemos medir, como por exemplo, né, podemos medir o tempo, podemos medir a temperatura, podemos medir o comprimento. Isso são grandezas físicas. O que não pode ser medido não vai ser estudado aqui na física, que, por exemplo, o amor, né, não podemos qualificar, não podemos medir essa grandeza, então ela não é reconhecida como grandeza física. As grandezas físicas são classificadas em escalares e vetoriais. As grandezas físicas escalares são aquelas, né, que ficam determinadas por um número e uma unidade apenas, tá bom? Como o volume, a área, a massa e o tempo. Quando tu fala a massa, tu fala, por exemplo, o objeto tem 10 quilogramas. Fica entendido, né, que essa grandeza tem, o objeto que tu está falando tem 10 quilogramas. Não existe 10 quilogramas para a direita ou para a esquerda. Então, essas grandezas são classificadas como grandezas escalares. O tempo de uma aula é 50 minutos, fica entendido, tá? Já as grandezas vetoriais, elas só ficam completamente determinadas com o número e a sua unidade, mais uma direção e sentido. O número e a unidade a gente chama de módulo, tá? Então a gente vai precisar de módulo, direção e sentido. A força, se eu disser que uma força tem uma intensidade de 3 newtons, ela não fica bem definida. Tu precisa dar mais informações. Tá, mas qual é a direção e qual é o sentido? Então, por exemplo, uma força horizontal para a direita de 3 newtons. Aí tu falou o módulo, que é os quantos newtons. Tu falou a direção horizontal, tu falou o sentido para a direita. Velocidade é a mesma coisa, então assim vai. Então sempre que fica a necessidade de mais informações, a grandeza é classificada como grandeza vetorial, tá bom? Bom, aqui então uma parte que sempre gera dúvidas, né? A diferença entre deslocamento e espaço percorrido ou distância percorrida. O deslocamento, então, sempre vai ser uma linha reta ligando a posição inicial até a posição final. Tá? Tu vai traçar uma reta, essa vai ser a direção do nosso vetor deslocamento. O sentido sempre vai ser da posição inicial até a posição final. Tá? E o módulo é o tamanho dessa reta, tá bom? Mas, ao se deslocar de um ponto até outro, como por exemplo de uma cidade até outra, tu não consegue se deslocar em linha reta. Por exemplo, de uma cidade até outra tem que ir pela estrada, e a estrada tem curvas. Então, normalmente o que nós estamos acostumados a falar é a distância entre as cidades seria a distância percorrida, e não o real deslocamento que tu tem ao sair de uma cidade para outra. O deslocamento seria a linha reta ligando essas duas cidades, tá? Que só vai ter a mesma distância percorrida com o mesmo valor do deslocamento se tu conseguir andar em linha reta entre esses dois pontos, tá bom? Um exemplo aqui mais prático de exercícios, né? O móvel sai aqui do ponto B, da posição -2 de uma trajetória qualquer, se desloca até o ponto J e depois volta até o ponto G, tá? Qual é a distância percorrida e qual é o deslocamento desse móvel? A distância percorrida é tudo que ele andou. Então, notem aqui, a cada espacinho nós temos 1 metro. Ele andou 1 metro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros até o J. Depois voltou 9, 10, 11. Ele andou no total 11 metros. Foi do ponto B até o ponto J, depois voltou até o ponto G. Tá? E também poderia perguntar então qual foi o deslocamento do corpo nessa trajetória total aí. O deslocamento seria a linha reta, né? Ligando o ponto inicial ao ponto final. Então, esta distância aqui, que seria de 1, 2, 3, 4, 5 metros. O deslocamento foi 5 metros, mas a distância percorrida, tudo que ele andou, foram 11 metros. Tá? Bom, quando a gente trabalha com grandezas vetoriais, nós vamos precisar entender vetores. E aí nós vamos precisar fazer algumas operações com esses vetores que vão ser úteis, né, no decorrer das nossas aulas de física. Então, o vetor é um símbolo matemático, ele é representado por uma flecha, em que o tamanho da flecha representa o módulo desse vetor, ou seja, né, o númerozinho desse vetor. Se fosse uma força, quantos newtons tem esse vetor? Se fosse o deslocamento, quantos metros tem esse vetor? A direção
é representada pela reta onde tu desenha a tua flechinha e o sentido é dado pela ponta da flecha. Tu tem que saber fazer a adição de vetores e a decomposição de vetores. Como se soma vetores? Como é que se faz a adição de vetores? Existem duas regras, a regra do polígono e a regra do paralelogramo. A regra do polígono é simples, tá? Primeiro vamos aprender a desenhar o vetor soma, aqui, ó. Qual é o vetor soma dos vetores A, B e C? Então, a regra do polígono diz o seguinte, desenha novamente um dos vetores. Eu escolhi como desenhar primeiro o vetor A. Desenha novamente o vetor A. Na extremidade do vetor A, tu desenha o vetor B. Ó, pega exatamente ali o mesmo tamanho dele, a mesma direção, o mesmo sentido e coloca aqui. O ideal é fazer isso com régua, né? Não tem problema, pode fazer régua. Nas provas pode fazer com régua sem problema nenhum. No vestibular é que é mais complicado, né? Eles normalmente não permitem, então tem que fazer o mais próximo possível. Às vezes eles dão um espaço com quadriculados, né? Para que tu consiga fazer o desenho de forma melhor. Depois, na extremidade do vetor B, desenha o vetor C, tá? Aí, após desenhar todos os vetores, sempre ligando o próximo vetor à extremidade do anterior, tu liga a origem do primeiro vetor à extremidade do último que tu desenhou. Esta é a representação do nosso vetor soma. Notem que se, no final de tudo, eu voltar para o ponto de partida, né, se eu voltar para a extremidade, para a origem do A, é porque o vetor soma deu zero. Mas é difícil disso acontecer, tá? Vai desenhando os vetores, no que terminar, liga o primeiro, a origem do primeiro com a extremidade do último, tu vai ter o desenho do teu vetor soma. Essa é a melhor regra para se fazer o desenho da adição de vetores. Existe também a regra do paralelogramo, tá? Então, para eu conseguir desenhar o vetor soma desses dois vetores A e B, eu desenho eles, né, diferente da regra do polígono, na mesma origem. Desenho o vetor A novamente, depois desenho o vetor B novamente, os dois com a mesma origem. Aí traçamos aqui uma linha imaginária na extremidade do vetor A que seja paralela ao vetor B, e aqui na extremidade do vetor B, uma linha imaginária paralela ao vetor A. Essas linhas vão se cruzar. No ponto onde essas linhas se cruzam, tu vai ter a extremidade do teu vetor soma. O teu vetor soma ele vai ter a mesma origem dos outros dois vetores que tu acabou de desenhar, e a extremidade aqui no ponto de encontro dessas duas linhas. Tá? Essa é outra forma de se desenhar o vetor soma. Mas, né, além de desenhar, tem que saber calcular o vetor soma. Como se calcula o vetor soma? A fórmula não é nada interessante, tá bom? Então aqui eu fiz pela regra do paralelogramo, peguei dois vetores A e B e representei aqui o nosso vetor soma, nosso vetor resultante também chamado, tá? Eu quero a soma vetorial, ó, assim que a gente faz a representação, sempre com a letra e uma flechinha em cima. Então eu quero o vetor A mais o vetor B, qual vai ser a soma desses dois que eu chamei aqui de resultante. Tá? Então, a soma do vetor A com o vetor B é igual a resultante, ou a soma dos dois. Esta é a fórmula que a gente usa para fazer a adição de vetores. Então, o vetor resultante ao quadrado é igual a um dos vetores ao quadrado, mais o outro ao quadrado, mais duas vezes um vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo que eles formam. Esse ângulo alfa aqui seria o ângulo entre o vetor A e o vetor B, desenhados com a mesma origem. Tá? Para saber exatamente o ângulo entre os vetores, eles precisam estar na mesma origem, que normalmente já é dado direto nos exercícios. Tá certo? Bom, mas nem sempre a gente precisa usar essa fórmula. Às vezes a gente cai em casos mais particulares, em casos especiais em que não é necessária a adição desses dois vetores. Só quero que vocês entendam que somar vetores é um pouquinho mais complicado do que somar grandezas escalares. Né? Quando tu soma massas, por exemplo, 2 kg mais 2 kg é 4 kg, sem problema nenhum. Mas quando falamos de vetores, né, 2 newtons não é 2 newtons mais 2 newtons não é necessariamente 4 newtons. Depende como essas forças estão sendo aplicadas ao corpo. Tá? Elas podem estar puxando na mesma direção, no mesmo sentido, elas podem estar ortogonais, elas podem estar uma contra a outra. Então, quando eu faço a resultante, quando eu faço a soma dessas duas forças, eu não vou ter 4 newtons na maioria das vezes, vou ter outro valor. Então, somar vetores é complicadinho, por isso que a fórmula também não é muito fácil. Bom, mas os casos especiais são quando os vetores são paralelos e de mesmo sentido,
tá? O ângulo entre eles é igual a zero. Então imagina que o vetor A e o vetor B, os dois horizontais para a direita, né? Se eu fizer a regra do polígono aqui, ó, desenho vetor A, na extremidade do vetor A eu desenho vetor B, nosso vetor resultante, ele tem a origem no vetor A e extremidade na extremidade do B. Dá para notar aqui claramente que ele tem exatamente o tamanho do vetor A mais o tamanho do vetor B. Então, somente nesses casos eu somo os dois vetores. Então, se fossem forças, né? Uma força de 3 newtons e uma força de 2 newtons, o vetor resultante seria 5 newtons. Esse vai ser o maior valor que eu vou conseguir ter na adição de vetores. Tá? Eu não posso, com dois vetores, por exemplo, de 3 newtons e 2 newtons, ter uma soma maior do que 5. Tá? Esse é o maior valor que eu posso ter somando esses dois vetores força. Tá? O menor valor é quando eles são paralelos em sentidos opostos. O ângulo entre eles é 180 graus. Então notem aqui, eu tenho o vetor A horizontal para a esquerda, o vetor B horizontal para a direita. Desenho o vetor A começa aqui e vai até aqui. Depois na extremidade do vetor A desenho o vetor B, aqui ficou um por cima do outro, tá? O vetor resultante tem origem na origem do A, extremidade na extremidade do B. Vejam que o tamanho do vetor resultante é exatamente o tamanho do vetor A, menos o tamanho do vetor B. Então, em módulo, tá? A gente, quando trabalha com vetores, não leva sinal. A gente deixa sempre em módulo. Então, esse é o menor valor que eu posso ter na adição de dois vetores, quando eles têm o ângulo de 180 graus, quando eles são com sentidos opostos. Então, por exemplo, né, é bem comum acontecer esse tipo de questão nas provas. Tem dois vetores força, um de 3 newtons e um de 2 newtons. Qual é o mínimo valor que eu posso ter somando esses dois? Seria o caso que eles têm os sentidos opostos. Então eu diminuiria. 3 menos 2, o menor valor é 1 newton. Eu não posso ter, somando os vetores 3 newtons e 2 newtons, valores menor do que 1. E qual é o máximo valor? É quando eles têm o mesmo sentido, o ângulo é 0 grau, então eu somo 3 mais 2, 5. Então, somando dois vetores de 3 newtons e 2 newtons, eu só posso ter valores entre 1 e 5, tá? Então, que é o caso do mínimo valor, que é quando eles têm sentidos opostos, e do máximo valor quando eles têm o mesmo sentido. Esses são os dois extremos, tá? Mas podemos ter também, né, o caso em que eles são perpendiculares. Quando os vetores forem perpendiculares, a resultante é calculada por Pitágoras. Então, nosso vetor resultante ao quadrado é igual a um dos vetores ao quadrado mais o outro resultante ao quadrado. Porque nesse caso, o vetor resultante, né, dá para se fazer aqui por geometria, né, um desenho de um triângulo retângulo, ele seria exatamente a hipotenusa desse triângulo retângulo. Tá? Então, somar vetores exige muito cuidado. Tu tem que pegar os módulos deles e analisar qual ângulo que eles se encontram. Se o ângulo for 0 graus, tu simplesmente soma os dois vetores. Se for 180 graus, tu diminui. Se for 90 graus, tu faz Pitágoras para resolver, para achar o vetor resultante. E se for qualquer outro ângulo, tu vai usar aquela fórmula lá, resultante ao quadrado, mais A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes cosseno alfa. Outra coisa que precisa saber sobre vetores é decompor vetores. Como é que se faz a decomposição de vetores? Decomposição de vetores seria o oposto de somar vetores, né? Quando tu tem adição de vetores, tu pega dois vetores e transforma em um, tá? Seria a soma desses dois vetores. Na decomposição de vetores, tu tem um e faz ele virar em dois. Não vou entrar em detalhes agora, mas em inúmeros exercícios, né, ao longo do curso de física, vocês vão precisar decompor vetores, tá? Então, como que se faz a decomposição de vetores? Aqui temos um vetor A, né? Esse vetor A eu quero decompor ele no plano cartesiano xy. Então, vou chamar de AX a componente do vetor A no eixo x e de AY a componente do vetor A no eixo y. Para desenhar essas componentes é simples, pega a pontinha do teu vetor A, traça uma linha imaginária, aqui paralela ao eixo y, tá? Todo este tamanho aqui, desde a origem do vetor até esse ponto, onde a gente traçou essa linha, é o nosso vetor AX. Faz a mesma coisa lá do outro lado, traça aqui uma linha paralela ao eixo x, que é horizontal, né? E aqui nós vamos ter a nossa componente AY.
Então eu fiz a decomposição, eu tinha o vetor A e eu estou substituindo o vetor A por dois vetores, AX e AY. Tá? Se eu somar AX e AY, eu volto a ter o vetor A, certo? Como que se decompõe? Bom, gente, olha só, aqui nós temos o nosso vetor soma, nosso vetor resultante, aqui temos a componente dele no eixo X, e aqui temos a componente dele no eixo Y. Se tu perceber, ó, eu posso transferir esse RY aqui para cá, tem o mesmo tamanho, né, mesma direção e mesmo sentido, posso botar aqui sem problemas, e aí, né, por trigonometria, seno, cosseno de um triângulo retângulo, vocês chegam nessas fórmulas aqui, o vetor RY é igual ao seno alfa vezes R, e o Rx é o cosseno alfa vezes R. Seno, para quem não lembra, é o cateto oposto, que seria aqui o RY, sobre a hipotenusa, que é o R, tá? Para chegar nesse valor. E o cosseno é o cateto adjacente, Rx sobre a hipotenusa. Mas é óbvio que a gente não vai fazer essas regrinhas, porque às vezes nem tempo a gente tem no Enem mesmo, tu tem muito pouco tempo para resolver os exercícios. Então a regrinha é o seguinte, ó, Vx, se ele te der esse ângulo aqui entre o vetor V e o eixo X, tu vai ter assim, Vx é o V com alfa, ele está com alfa. Ó, Vx é V com alfa, com cosseno, tá? Vy é o V sem alfa, ele não tem o alfa, é o V sem alfa. Essa é a regrinha para se fazer mais rápido, tá? Aqui o Vx está sem o alfa, então o Vx fica V sem alfa. E o Vy está com alfa. O Vy é o V com alfa, tá? Esse é o esquema. Como vai ser cosseno, sem seno, e aí tá matada a charada. Espero que esse vídeo ajude vocês, né? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Grande abraço.